Príncipe. Quem é o neném tão lindo? Quem é o neném tão lindo? Tão lindo, tão lindo. Quem é tão lindo? Eita! Oi, gente. Olha eu aqui gravando vídeos. Minha voz continua a mesma, mas meus cabelos. Eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar aqui com vocês sobre a minha experiência de ter tido uma gravidez de risco aqui no Canadá e pontuar um pouquinho as diferenças entre gravidez do Brasil e do Canadá, já que eu tive as duas experiências com um longo intervalo, mas enfim, eu vou contar só um pouquinho da minha experiência para vocês. E se você tiver alguma dúvida, espero que ajude, porque quando eu estava grávida eu procurei muito esse tipo de conteúdo na internet e não encontrei. Então eu espero ajudar alguém. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, pode colocar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada depois e a gente vai se comunicando, beleza? Bem, para começar, minha gravidez foi super tranquila. Foi uma gravidez de risco. Depois de ter passado por uma emergência, eu descobri que eu estava com a placenta prévia. E se você não sabe o que é placenta prévia, é quando a placenta ela está localizada embaixo do cervix em vez de em cima, que geralmente ela fica em cima, e isso acaba resultando em cesárea, em parto cesárea, porque é muito, muito complicado você ter um parto normal com a placenta prévia, pode ter muito risco de hemorragia e pode não ser muito saudável para você nem para o bebê. Enfim, depois de ter descoberto a placenta prévia, minha vida ficou um pouco mais limitada, porque eu não podia fazer nenhum tipo de esforço, eu não podia carregar peso, eu não podia fazer longas caminhadas, eu sempre corria risco de ter algum sangramento, então eu fiquei super de molho na minha gravidez. E calhou, né, coincidentemente, não uma boa coincidência, mas coincidentemente veio a pandemia e aí todo mundo teve que ficar trancado anyways. Então não foi tão difícil pra mim passar a minha gravidez todinha dentro de casa praticamente. E a gente tenta sair, tenta inovar. E se vocês escutarem barulho, Oliver tá bem ali no berço, meio dormindo, meio acordando. Uma das coisas muito legais aqui do Canadá é que quando você tem uma gravidez de risco, você vira um outro patamar. Eu comecei a ter acompanhamento de um segundo médico e tive várias consultas com diversos especialistas e tudo para tentar ver o que podia ser feito, o que estava acontecendo. Então eu tive acompanhamento 100% em relação a isso. Fazia muitas ultrassons, porque aqui no Canadá é muito padrão, durante a gravidez a mulher só tem tipo 3 ou 4 ultrassons durante toda a gravidez, não é como no Brasil. Então eu tive a chance de, por conta do risco, eu fazia ultrassons praticamente mensais, então foi super legal conseguir ver o acompanhamento do meu bebê através da ultrassom e ver que estava indo tudo bem, que estava tudo certo, e vendo que ele estava ficando grande e que estava tudo bem. Também uma diferença muito grande aqui do Canadá, você não pode gravar as ultrassons, então você não pode nem mesmo ver algumas vezes, tudo por conta de confidencialidade. Então eles fazem sua ultrassom, manda para o seu médico e seu médico vai te dizer se está tudo bem, se não está, se tem algum problema. O técnico da ultrassom, ele não é autorizado a te dizer nada. Então isso é uma das maiores diferenças aqui, é que eu fiz ultrassons mensais e eu via meu filho no final da ultrassom, porque aí ele mostra assim rapidamente, é só o médico que pode dizer. Assim, mais uma coisinha para pontuar sobre a pandemia era o medo, porque tudo muito desconhecido, você grávida, uma gravidez de risco já te traz um estado mental um pouco, você fica um pouco perturbado durante toda a gravidez, sem saber se tá tudo certo, se não tá, e você já fica meio, né, já fica um pouco nervoso por si só, e aí a pandemia e medo em ter que sair de casa para ir pro hospital era bom, porque eu sabia que eu ia me cuidar e ver o neném e ver que tava tudo bem, mas também era ruim porque você fica meio, eu não sei vocês também, gente, sou meio paranoica. Então eu entrava assim, nos lugares e eu ficava olhando para todos os lados e tipo mantendo a maior distância possível de todas as pessoas, com vontade de brigar quando as pessoas chegavam muito perto de mim. Então é muito complexo o que é que o medo não faz com você, né? Então você fica parado, não, você toca no botão, você passa álcool em gel. Então você pega na maçaneta, você passa álcool em gel. Então é bem isso no geral, como eu peguei o começo da pandemia também já grávida, foi muito esquisito. Então o medo foi uma coisa que
Fez muita diferença na pandemia pra mim. Agora eu vou comentar aqui algumas diferenças entre parto, gravidez, acompanhamento no Brasil e aqui no Canadá, segundo a minha experiência, minha única experiência, tá? Se a sua é diferente, super respeito, mas essa é a minha, não é padrão, não tem que ser assim pra todo mundo. Eu selecionei 5 coisas assim, que eu achei mais diferente entre o Brasil e o Canadá pra contar pra vocês. Eu tô com uma fila aqui, porque eu tô uma colinha aqui pra eu poder ler, porque a cabeça da pessoa não tá muito boa. O parto cesáreo. A gente sabe que no Brasil você pode escolher tranquilamente ter um parto cesáreo, você pode escolher, sei lá, o dia que seu filho vai nascer praticamente. Isso é uma coisa muito natural do Brasil. Eu não tô aqui julgando nem nada, mas pra mim não é muito natural. No Brasil você pode escolher o parto cesáreo e aqui no Canadá você não pode. A cesariana é um parto... O parto cesáreo é um parto eletivo apenas para quem está com problemas, com uma gravidez de risco, se você tem um problema muito sério de saúde, se você por algum motivo teve uma cesariana anterior em menos de 3 anos, então se você teve um parto cesáreo nos próximos 3 anos você engravidou de novo, você vai ter que ter uma cesárea novamente. Mas tirando isso, não tem escolha aqui para cesárea. Eu tive um parto cesárea por causa da minha gravidez de risco. Não foi minha escolha, mas eu tive que fazer. Acabou sendo ótimo, foi tudo maravilhoso. Mas não é uma coisa que eu poderia ter escolhido. Então essa é a grande diferença, primeira grande diferença entre o Brasil e o Canadá. A segunda diferença é a comunicação com o médico. No Brasil eu tinha meu médico de muitos anos. Então, você tem um certo relacionamento com o médico, você tem, sei lá, o WhatsApp do seu médico e você liga para ele no meio da madrugada, manda uma mensagem, se tiver alguma coisa errada, ele já meio que te consulta ali pelo telefone mesmo, e isso faz a aproximação ser maior entre você e seu médico no Brasil. Aqui no Canadá, eles prezam muito pela individualidade do ser humano, então você não tem o celular do seu médico, tá? E se você precisar de alguma coisa, você vai ligar para o hospital. A grande diferença é que o sistema de saúde aqui é todo interligado, então tudo que você passa na sua consulta, em exames e qualquer tipo de coisa médica, é tudo encaminhado para o seu médico. E o seu médico já encaminha para o hospital se você precisar. Então, se eu precisar ser atendida no hospital, eu dou meu nome, eu dou meu número do meu seguro de saúde, e que é gratuito aqui, tá? Esse é um papo para outro vídeo. E aí ele vai ter todo o meu histórico, eu não vou precisar contar nada, já vai estar tudo lá, todos os exames que eu fiz, o que é que eu tô passando, o que é que eu preciso. E isso é muito tranquilo, porque você não corre o risco de ter uma comunicação trocada, de você dizer uma coisa e o hospital dizer outra, tá tudo bem claro e tá tudo interligado. Mas a gente não tem a intimidade de falar com o seu médico a hora que quer, e isso às vezes faz falta, porque eu perturbava muito meu médico lá no Brasil, e aqui às vezes eu queria só ter uma dúvida, sabe, uma coisa besta, e eu não ia ligar para o hospital para perguntar uma coisa besta, e eu precisaria ligar para o consultório para poder falar com ele, e não tinha essa comunicação direta. Como eu disse, individualidade aqui é uma coisa que as pessoas prezam demais, então tipo... nas consultas com o médico, se o médico é um homem, no meu caso eu tinha uma obstetra que era um homem, qualquer tipo de exame físico que vai ser feito tem que ter uma mulher dentro da sala. Então todas as vezes que eu precisava passar por algum tipo de exame físico, ele chamava a secretária para entrar no quarto, para entrar no consultório e ficar lá, porque é todo um processo de individualidade e segurança. Então, isso é uma coisa muito diferente, que também é uma diferença que eu tinha em relação ao Brasil, meu médico no Brasil também era um homem, mas a gente não tinha essa política não. Quando eu precisava fazer exame, ele fazia sem problemas. A terceira grande diferença que eu senti em relação ao Brasil foi, continuando isso de acompanhamento do médico estar mais perto de você e tudo mais, era um cuidado a mais com a sua saúde. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, minha primeira gravidez foi um parto normal, eu engravidei 17 quilos. Mas os 17 quilos que eu engordei não eram saudáveis. Eu não podia engravidar tanto naquela época, naquela ocasião. Então, desde os 6 meses de gravidez, eu comecei a fazer uma dieta. Tipo, meu médico cortou muita coisa, ficava em cima de mim que eu não podia comer isso, não podia comer aquilo, tinha que fazer exercício, tinha que caminhar.
Então ele mesmo me cobrava que eu fizesse essas coisas pro bem-estar da minha vida e do meu filho. Aqui, os médicos costumam respeitar suas vontades. Então, se você não quer fazer exercício porque você não gosta, tudo bem. Então, depois você vai lidar com isso de outra maneira. A não ser que se torne um risco real de saúde, eles não vão se intrometer na sua vida. Então, eles respeitam as tuas escolhas. Se eu disser que eu gosto de comer muito de madrugada e tal, aqui na minha segunda gravidez eu engordei 16 quilos, mas foram 16 quilos saudáveis, era uma outra situação. Então meu médico não tinha nenhum problema com... Toda vez que eu ia pro médico eu tava tipo 1 quilo, 2 quilos mais gordinha e ele tava super tranquilo em relação a isso. Enquanto no Brasil, quando eu engordava 500 gramas, meu médico faltava me matar, porque tem um padrão aí de beleza. Eu acho que você tem que ficar gorda, tem que engordar, sei lá, 9 quilos, 10 no máximo. Então, é muito bom, você não precisa se cobrar tanto, além de tudo que você já faz durante uma gravidez, você não precisa ficar se cobrando se você tá com o corpo perfeito para receber seu filho. Então, a quarta grande diferença que eu senti em relação ao Brasil foi acesso à informação. Basicamente, no Brasil, eu não sei agora, tá, minha gente? Eu tive um filho há 14 anos atrás, o mundo era completamente diferente, nem celular existia direito, então leve isso em consideração, tá? Mas no meu tempo, eu achei muito difícil ter acesso às informações de exames, de estado de saúde. Eu ficava com a impressão que os médicos no hospital mesmo em si, eles não queriam me dizer muito como é que estava o meu filho, se estava tudo certo, se os exames estavam ok. Era sempre assim, tipo, tá tudo bem, os exames estão ótimos. O que era ótimo pra mim, né? Não resta dúvida. Mas aqui eu tenho acesso à informação até demais às vezes. Então as enfermeiras, quando vinham falar com a gente, elas explicavam o porquê do exame acontecer, o histórico daqueles exames, estatísticas do exame, e aí sim o resultado comparado a tudo isso. Então eu me senti um pouco mais segura e mais confortável de ter tanta informação em relação a tudo, não só o bebê, mas quando eu descobri que eu tinha um problema na placenta, eu não sabia nem que isso existia. Então meu médico explicou tudo, me mostrou estudos, me mostrou estatísticas, falou o que podia acontecer, o que não podia acontecer, e eu fiquei muito tranquila. Então eu achei isso uma das melhores coisas aqui do Canadá em relação à medicina no geral, porque isso não é só com parto e gravidez, etc, isso é no geral. E a última grande diferença, que é a última mega diferença, é glamour. É isso mesmo, glamour. No Brasil, se você for ter um filho, você pode ter um filho sinônimo de glamour. Você já pensou na decoração do quarto, você já pensou na lembrancinha, pensou em doces, em salgados, em bebidas, você fez uma festa, você mandou convite, você está fazendo uma transmissão ao vivo para todo o planeta ver seu filho nascendo. E sim, minha gente, isso acontece, eu sei que isso acontece. É um negócio muito, muito, muito glamouroso. Aqui é zero glamour, tipo, zero glamour. Você não tem direito a esse tipo de coisa. Mesmo que tivesse, não é um costume, não é cultural. As pessoas ficam chocadas em saber que as pessoas no Brasil fazem esse tipo de coisa, porque as pessoas pensam, uai, tipo, você tá indo pro hospital pra ter um bebê. Esse é o único objetivo da sua vida. Então, eles acham mega estranho quando você comenta que no Brasil você tem lembrancinhas, você tem você pega um quarto que tem uma sala, tem quarto que tem quarto-sala, tem até salãozinho de festa para você receber seus convidados. Então eles ficam muito chocados que isso realmente acontece no Brasil, porque aqui não tem isso. Aqui você tá indo por um objetivo muito claro, você vai ter um neném, você vai passar 2, 3 dias no hospital, você vai para casa, tá tudo certo, vida que segue. Então aqui não tem nenhum glamour em relação a isso, e também não é nem um pouco cultural. E assim, eu vou contar também uma enorme semelhança que é muito maravilhoso tanto no Brasil quanto no Canadá, é que todos os partos são super humanizados. Pelo menos nas minhas 2 experiências, os meus partos foram mega humanizados. O meu bebê não saiu de perto de mim nem um minuto. Aqui, no caso de ter tido uma cesárea,
O bebê não podia vir pro meu colo imediatamente, mas ele foi pro colo de Nilson imediatamente após nascer, então teve o contato de pele com o pai, já que não podia ter com a mãe. E no meu parto normal, meu filho saiu diretamente para o meu peito e ficou comigo todo o período. Então isso é uma grande semelhança. Os bebês não saíam de perto de mim, no quarto o tempo inteiro. Aqui, principalmente, que bebê precisa passar por exames, ultrassons, esse tipo de coisa, que eu não podia ir porque eu estava operada. Nilson acompanhou a Oliveira em todos os exames, então eles pegavam o bebê, mas eles não levavam sem ninguém acompanhar. Então todos os exames Nilson acompanhou, e isso fez toda a diferença pra gente se sentir super seguro em relação ao nosso bebê. Então essa é uma grande semelhança, uma maravilhosa semelhança que eu vi no Brasil e também vi aqui no Canadá. É isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa um joinha, se inscreve, compartilha. Se tiver sugestão, pergunta, comentário, escreve aqui, eu vou ler tudo depois e vou responder. E agora eu vou atender aquele pequeno que está me chamando ali, não sei se você está ouvindo, mas está na hora dele comer. Um beijo e até a próxima. Tchau!